Aceitou negociar. Vasco coloca zagueiro à venda no mercado da bola, mas não vai ser tão fácil assim para tirá-lo da colina histórica. Além disso, tem também informações importantes com relação a uma saída de Lucas Piton para o futebol italiano. Milan de olho no lateral esquerdo. Tem também acordo fechado com Carlos Cuesta. O Vasco avança mais uma casa nessa negociação importante com o zagueiro colombiano. Um Fala Gigante que chega para você nessa tarde de segunda-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, amigo torcedor, eu tô aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então é claro, você torcedor que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama, pois hoje, pela manhã desta segunda-feira, na imprensa italiana, não se viu nada mais do que a situação envolvendo o lateral esquerdo Lucas Piton. Hoje, a imprensa italiana foi tomada por essa notícia de fato impactante. Um dos maiores, se não o maior clube do futebol da Itália, está interessado no lateral esquerdo brasileiro que hoje veste a camisa do nosso Cruz Maltino. Algo muito importante para essa negociação andar e estar de fato prestes a acontecer é a situação envolvendo a dupla nacionalidade de Lucas Piton. Lucas Piton é um lateral esquerdo brasileiro que nasceu no Brasil, em São Paulo, entretanto tem dupla nacionalidade italiana, ou seja, Lucas Piton é um jogador brasileiro e também italiano, um atleta que caso vista a camisa de algum clube da Itália, não pega aquela vaga de jogador estrangeiro, o que é essencial para qualquer clube do futebol principalmente europeu, que são clubes que contratam muitos jogadores de fora do seu país de origem. E esse interesse, que não é de hoje do Milan, ele vem aumentando cada vez mais. Até pelo fato de hoje o Lucas Piton ter recuperado aquele seu bom futebol. O Lucas Piton atingiu, por exemplo, na última partida contra a equipe do CSA, a marca de 30 participações em gols com a camisa do Vasco. Em 2023 foram 1 gol e 7 assistências em 49 partidas. Em 2024, ano passado, 6 gols e 8 assistências. E nessa temporada, 8 assistências e nenhum gol marcado ainda durante o ano. Números muito bons. 30 participações em gols para um lateral esquerdo em 3 anos. São números que provam mais do que nunca como o Lucas Piton é um lateral bem regular. E que hoje vem vivendo uma fase muito boa, novamente, olhando principalmente para o setor ofensivo. Ele entra nesse momento para você, amigo vascaíno, ter noção. Após a partida contra o CSA, chegando a 23 assistências, ele entrou no top 50 de assistência da história do Vasco da Gama. Ou seja, o Lucas Piton é um dos jogadores da história do Vasco da Gama que mais deu assistências. Um jogador muito importante, um jogador de fato que vem sendo uma peça ofensiva importantíssima sob o comando técnico Fernando Diniz, um lateral que é hoje um dos principais do futebol brasileiro, um dos, dentre as 20 mais ligas populares, né? O jogador com mais assistências no ano de 2025, então um jogador que vem de fato despertando o interesse não apenas do Milan, como de todo o futebol europeu. Mas o Milan é o clube que tem um interesse maior, tem um desejo maior na contratação do jogador. E o que eu trago para você neste momento, através das informações que hoje tomaram conta, né, do noticiário esportivo italiano, é que o Milan
vem, de fato, se interessando pela contratação do jogador. Informações é que até mesmo o Lucas Piton foi oferecido ao clube italiano pelo intermediário, pelo agente Camilo Altieri. Camilo Altieri é um empresário italiano que tem abertura aqui no futebol brasileiro e colocou esse nome na mesa do Milan para esta janela de transferência. O jogador, ele já esteve no radar do Milan alguns meses atrás, de acordo com a imprensa italiana, mas agora ele pode ser de fato comprado. O valor que o Vasco da Gama desejaria uma negociação gira algo em torno entre 5 a 7 milhões de euros, né? Fazendo uma conta bem rápido, o euro hoje está aí na casa dos R$ 6, né? €1, R$ 6. Então, multiplicando 6 por 7, dá em torno de 42 a 45 milhões de reais, no valor mais ou menos que, não, até mais que isso, né? 7, 14, 21, quase 55 milhões de reais seria o valor mais ou menos que o Vasco da Gama estaria disposto a negociar o lateral esquerdo Lucas Piton. A negociação hoje é vista como oportunidade de mercado para o Milan e como principalmente uma grande oportunidade para reforçar o setor da lateral esquerda e hoje é um setor muito carente no clube italiano. O Lucas Piton é uma possível alternativa para o lateral esquerdo Estupinhan, que veste a camisa do clube italiano, não vem vivendo um momento muito bom. Então, Milan de fato interessado no jogador, a expectativa é que as coisas possam avançar aí nesses próximos dias e o clube italiano venha com força no Vasco da Gama para tirar o Piton daqui. A pergunta que fica é: 55 milhões de reais a 60 milhões de reais é um bom valor pelo lateral esquerdo Lucas Piton? Você aceitaria uma venda? Deixe sua opinião aí nos comentários, amigo vascaíno. É novidade importante aí que movimenta muito com a nossa colina histórica. E prosseguindo aqui com o vídeo, amigo torcedor, quero trazer ainda mais informações a vocês com relação às saídas do Vasco da Gama. E a principal informação dessa segunda-feira se trata da possível saída do zagueiro João Vitor, né? Uma grande novidade, uma grande surpresa que tivemos ontem ainda durante a partida contra a equipe do Atlético Mineiro em São Januário, informação dada pelo jornalista André Hirnan de um desejo do João Vitor de sair do Vasco através de um pedido da sua família, né? O clube hoje que de fato está disposto a comprar o zagueiro João Vitor é o CSKA Moscou, da Rússia. E a informação é que neste momento o CSKA está muito perto de perder o seu zagueiro William Rocha para o Al Jazeera, clube do futebol da Arábia Saudita, né? O Al Jazeera vai pagar pelo zagueiro William da Silva Rocha, um atleta inclusive brasileiro, tá? Valor de 5 milhões de euros. E é isso que hoje o CSKA deseja fazer. Com a grana que vai receber, né, da saída do William Rocha, pagar a contratação do zagueiro João Vitor. Até porque o William Rocha é hoje um jogador importante para o sistema defensivo do CSKA. Então, hoje o CSKA busca essa peça de reposição no mercado da bola, entende que o João Vitor é um jogador que tem essa característica semelhante à do William Rocha e pode ser uma excelente alternativa para a saída do seu zagueiro. O João Vitor está disposto sim a sair do Vasco da Gama, vestir a camisa do clube russo e que hoje estuda, né, essa possibilidade de formalizar a proposta ao nosso Vascão. O João Vitor já deu o sinal verde ao CSKA para avançar e ir em direção ao Vasco tentar a contratação do mesmo. Entretanto, tivemos aí nessa segunda-feira, através do jornalista Bruno Murito, do GE, novidades importantes com relação a essa situação. Informação inicial para falar sobre João Vitor. O Vasco da Gama aceita vender o jogador. Então é a primeira informação para você ter noção do que hoje acontece no mercado da bola com relação à situação do zagueiro. O João Vitor está praticamente colocado à venda pelo Vasco da Gama. O Vasco aceitou negociar o João Vitor, mas tem um grande porém, tem um grande parênteses nessa história. O Vasco aceita negociar, o Vasco colocou à venda, mas por um valor alto, por uma boa proposta. O Vasco não vai negociar o João Vitor por qualquer coisa. O Vasco não está colocando o João Vitor à venda no mercado da bola por um desejo de fazer dinheiro. Não é isso. O Vasco hoje coloca praticamente o João Vitor no mercado por um desejo no jogador. O Vasco espera uma proposta que seja boa. Amigo vascaíno, se a proposta que o Vasco receber não for boa, o João Vitor não será vendido. Até porque no ano passado, a informação é que chegou já algumas propostas em dezembro pela saída do jogador, mas esses valores não agradaram em absolutamente nada a diretoria do Vasco e o atleta ficou no nosso Cruz Maltino.
Na temporada passada, o João Vitor veio ao Vasco custando 6 milhões de euros. Após permanecer na Série A do ano passado, o valor subiu para 7 milhões. E se permanecer de novo na Série A desse ano, como estava em contrato, o valor subirá para 8 milhões de euros. Um valor altíssimo que o Vasco da Gama terá que pagar ao Benfica pelos direitos econômicos do atleta. Então o Vasco entende que, se vai pagar, que ainda não pagou, 8 milhões de euros ao Benfica pelo jogador, tem que receber um valor semelhante para liberá-lo. O Vasco não vai comprar o João Vitor por 8 milhões e vender, por exemplo, por 5, que é o valor hoje que o CSKA Moscou está disposto, né, a pagar pelo zagueiro, tá? Então a informação é: a diretoria do Vasco aceita negociar, a diretoria do Vasco praticamente coloca o João Vitor no mercado. Eu quero dizer que a diretoria do Vasco está disposta sim a ouvir propostas, mas só vai liberar o João Vitor e só vai pensar inclusive em liberar caso chegue uma proposta financeiramente vantajosa, até porque hoje a comissão técnica do Fernando Diniz vê o João Vitor como zagueiro titular da equipe. E a busca hoje do Vasco por um defensor no mercado da bola não tem relação alguma com a possível saída do zagueiro. O Vasco quer hoje um zagueiro para atuar ao lado do João Vitor, para tirar essa responsabilidade do zagueiro de ser o titular absoluto da posição e até mesmo ter um parceiro de elenco, né, com qualidade para fazer o nível de ambos subirem. Mas hoje a saída do João Vitor não influencia na chegada do jogador. É muito importante trazer isso a vocês. E até mesmo ontem, né, o próprio técnico Fernando Diniz reforçou na entrevista coletiva exatamente isso, que o atleta em momento nenhum deixou para pedir o Vasco, embora tenha recebido muitas sondagens de clubes, principalmente do futebol europeu. O Cruzeiro aqui do Brasil foi um exemplo brasileiro de que tentou definitivamente tirar o João Vitor daqui. Mas a informação hoje, de fato, é essa, tá, amigo vascaíno? O Vasco da Gama tem, de fato, interesse na contratação do zagueiro João Vitor, um nome interessantíssimo, o CSKA tem interesse na contratação do zagueiro João Vitor, um nome que o clube russo vê como uma grande possibilidade de contratação. O Vasco está até disposto a negociá-lo, mas para vendê-lo quer receber uma proposta considerada vantajosa. Show, amigo vascaíno? Deixe a sua opinião aí nos comentários sobre o que você acha dessa situação envolvendo o João Vitor. Você é a favor de uma venda? Deixe sua opinião, é claro, aí nos comentários. E para fechar com você este Fala Gigante, passar para o último assunto deste vídeo, um assunto importante que envolve também o zagueiro. Mas volto a repetir, a chegada desse jogador não influencia na saída do João Vitor e a saída do João Vitor não impede a chegada desse atleta, que é com relação a Carlos Cuesta, tá? Hoje tivemos algumas novidades importantes com relação à situação do zagueiro colombiano. Um jogador que é descrito, né, como um zagueiro muito físico, com boa qualidade técnica para sair jogando, uma característica que se encaixa muito no estilo do técnico Fernando Diniz, um atleta que consegue até mesmo, para surpresa de muitos, atuar como zagueiro, mas também como um lateral, jogador que surgiu muito bem no Atlético Nacional, foi vendido a alguém que da Bélgica, onde inclusive jogou muita bola no clube belga e por isso chegou ao Galatasaray, sendo em 2024 na Copa América pela seleção colombiana, considerado um jogador de alto nível, né? Um jogador de muito destaque, e hoje está na mira da diretoria Cruz-Baltina, e não apenas na mira, né? Tem negociações com o nosso Vascão. E a informação mais importante que eu trago a você neste Fala Gigante é que, de acordo com informações, tá, amigo vascaíno, do jornalista colombiano, vou buscar aqui o nome para não errar a informação. Pronto. Já não estou conseguindo achar o nome do jornalista para dar o crédito da notícia. Mas a informação, amigo torcedor, eu vou buscar aqui para vocês, é que nesse momento Vasco da Gama e Carlos Cuesta chegaram a um acordo com relação à questão salarial. Pronto, achei o nome do jornalista. Jornalista colombiano Mauricio González Arteaga, jornalista do Gente Pasión de Futebol da Colômbia e também do The Esportes colombiano, dois dos grandes veículos, né, de comunicação da imprensa esportiva colombiana, onde Mauricio González Arteaga trabalha. Esse jornalista traz a informação que, neste momento, Vasco da Gama e Carlos Cuesta chegaram a um acordo pelo salário, tá? A informação é que o Vasco acertou esse salário com o jogador. O Vasco ainda não confirmou com o Galatasaray esse acordo que tem, de fato, com o Carlos Cuesta, mas o time turco quer estar pronto
para vender o atleta, tá? O Galatasaray está assim disposto a liberar o jogador e algo que vinha impedindo, inclusive, o Vasco de avançar um pouquinho mais nas tratativas era um acordo com o Carlos Cuesta, que busca, após sua saída do Galatasaray, uma valorização salarial, ou seja, ele está disposto a sair, mas no seu novo clube ele quer receber mais do que recebe hoje no clube turco. E o Vasco conseguiu, junto ao jogador, chegar a esse acordo. Informações é que o que Vasco e Carlos Cuesta conseguiram se alinhar com relação a valores. É um salário aqui no Vasco da Gama de 2 milhões de euros por ano, algo em torno de 1 milhão de reais por mês, tá, amigo vascaíno? Um valor um pouquinho até acima da casa de 1 milhão de reais por mês. Carlos Cuesta gostou muito desse valor. E agora, o que resta de fato é o Vasco chegar a um acordo com o próprio clube turco, o que não deve ser muito difícil, tá? O clube turco aí e Vasco já chegaram a um acordo inicial, né? O Vasco pagando 1 milhão de euros pelo empréstimo do atleta até o meio do ano que vem e depois uma opção de compra obrigatória na casa de 4 milhões de euros. O Vasco e o clube turco hoje, eles tentam chegar a acordo exatamente com isso. Por quê? Galatasaray hoje até aceita o empréstimo, mas quer um empréstimo com obrigação de compra, ou seja, independente do que aconteça, no meio do ano que vem o Vasco vai ser obrigado a comprar o Carlos Cuesta. O Vasco não deseja isso. O desejo da diretoria Cruz Maltina é até o empréstimo, pagando 1 milhão de euros. Nessa primeira parte, Vasco e Galatasaray tem um acordo nesse empréstimo de 1 ano por 1 milhão de euros, mas o que Vasco e Galatasaray ainda não chegaram a um acordo é exatamente nessa parte final do empréstimo. Que o Vasco ele até deseja um empréstimo com obrigação de compra, mas por metas. Ou seja, para que chegue no meio do ano que vem, o Vasco tenha que comprar o Carlos Cuesta apenas se o jogador, por exemplo, tiver disputado 30 partidas, venha a ser titular em 20 jogos, o Vasco fique na Série A. São algumas das coisas que o Vasco coloca em contrato para ser obrigado a comprar o jogador. O Vasco quer uma compra no meio do ano que vem, mas por metas. Já o Galatasaray quer uma venda no ano que vem, obrigatória, independente das metas a serem batidas. Chegar aqui, o Carlos Cuesta não der certo, for banco, Vasco, de acordo com o que o Galatasaray quer, terá que comprá-lo independente da situação. Então hoje é exatamente esse detalhe final aí que falta para que Vasco e o clube turco cheguem a um acordo, né? E o desejo de ambos venha a ser realizado e Carlos Cuesta parta em direção ao Rio de Janeiro. Mas com o jogador já está tudo certo. O atleta vem ao Vasco da Gama recebendo aí esse valor de quase 1 milhão de reais mensais, tá, amigo vascaíno? Então, informações importantes hoje, nesse momento, mesmo diante até do interesse do Spartak Moscou, também da Rússia, né, pela contratação do Carlos Cuesta, tanto o empresário quanto o jogador hoje já dão preferência a uma vinda, né, ao futebol brasileiro. Boa notícia! Deixe a sua opinião aí nos comentários, amigo torcedor vascaíno. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. E é claro, se você gostou do vídeo, gostou das informações, deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Curta, compartilhe e se inscreva. Ajudem o nosso crescimento. E como eu sempre falo, aqui no canal do Gigante, é claro, saudações vascaínas!